esse momento de reconciliação, um momento de paz, um momento de oração, um momento de alegria, de palavra, estudo e reflexão da palavra de Deus, né? Um momento de moção com Jesus. Mais um momento chegando na sua casa, no seu lar, todos conectados no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua família e que essa mensagem de hoje venha tocar o teu coração, venha inundar o teu coração de amor e da presença do Pai. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Tu és bondoso. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Senhor. Fica conosco durante todo esse tempo, hoje aqui, Senhor. Nos conduz, nos guia de acordo com a Tua vontade, Senhor. E que essa palavra, ela prospere para o que ela foi, o que ela será lançada. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração e declaramos mentes, corações abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amados, o tema, o nosso estudo e reflexão hoje será em um salmo que se trata sobre uma prece, né? Uma oração, a oração do rei Davi, onde ele demonstra a sua entrega e esforço para que o nosso Cristo acampe sempre em bons caminhos e acolher bons frutos. Frutos que renovarão a fé todos os dias. Também a mensagem da sabedoria de Deus, né? A sabedoria do Senhor, tendo em vista como ele se relacionava, né? Ou seja, a intimidade do salmista, o rei Davi, no caso, né? A intimidade que o salmista tinha com o Senhor, a forma como ele ama, no caso, ama o Senhor, como o percebe e o vê, nos mostra um homem completamente sensível ao Senhor. A sua percepção de quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Amém? Vamos a... Quem quiser me acompanhar, vem comigo. Livro de Salmos 139, do versículo 1 ao 11, que diz assim o texto sagrado: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus
caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Amados, então, esse texto ele fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor, né? É maravilhoso porque vemos aqui os atributos de Deus, como eu acabei de falar, né? Onisciência, onipresença, presença, onipotência e também atributos morais, como a santidade, a capacidade dele nos ver e nos observar. Amém? Mas nós estamos diante do Criador, um Deus poderoso que nos criou e que nos teceu no ventre da nossa mãe, como diz o salmista. Um Deus que onde estamos, Ele está. Onde aquilo que pensamos, Ele já sabe. E até quando as trevas nos cobrem, Ele é a luz. É a nossa luz. Amém, amados? Aleluia. Então vemos aqui nesse texto um conceito de Deus mais profundo do que a simples ideia que alguém nos criou, da simples ideia de um Deus distante de nós e que só encontramos esse Deus em um templo. Não, isso não é verdade. Por quê? Vejamos, amados, que o salmista ele começa a perceber, né, já na nova aliança, após morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos é dado. Amém? O Espírito Santo de Deus nos é dado como companheiro de todas as horas. E Ele nos conhece. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe de todas
as nossas dores. Enfim, o Espírito Santo é alguém que está atento a todos os acontecimentos, a todos os momentos das nossas vidas. Amém? E eu pontuei, amados, 4 características, não é? Para nós refletirmos a respeito desses atributos de Deus. O primeiro ponto, começando pela onisciência de Deus. Isto é, Deus nos conhece plenamente. Deus nos conhece completamente. Onde todos os aspectos do nosso ser e das nossas vidas estão nus no sentido de nudez, não é? Estão nus aos olhos do Senhor. E por isso o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E sondar aqui, amados, significa examinar, significa penetrar, alcançar o mais profundo. O salmista declara aqui que Deus sabe mais, muito mais, sobre a sua vida, a vida do salmista, não é? Do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai no mais profundo do seu ser, onde nem ele mesmo é capaz de ir. Ele declara também que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Vemos então, amados, que Deus não está preso a limites territoriais. O nosso Deus, ele percebe de longe cada um dos nossos pensamentos. Ele conhece os pensamentos e intenções do nosso coração. Amém? Ele conhece cada uma de nossas palavras, antes mesmo de nós pronunciarmos, né? De chegar à nossa língua, como diz o texto. Ele conhece pensamentos e palavras que nem nós mesmos conhecemos. Amém? Amados, que Deus poderoso é esse nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Um Deus que nos conhece de longe, conhece nossos pensamentos de longe. Amém. O segundo ponto, a onipresença de Deus. O Senhor, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo e o espaço não afeta a Deus, porque ele está além, muito além de tudo isso, de tempo e espaço. Amém? E por isso o salmista diz: tu me cercas por trás e pela frente,
pões a tua mão sobre mim. Então vemos aqui, amados, que não há lugar onde Deus não esteja, ou lugar, nenhum lugar que Ele não possa estar. Amém? Ele ocupa tudo e todos os lugares. Aleluia! Aleluia! Ele ocupa, amados, todos os lugares, todos os espaços. E eu estudando esse texto, eu entendo aqui que o salmista, ele se assusta, né? Ele fica até assim um pouco assustado quando ele diz assim: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E aqui vemos, amados, nitidamente, né? Nesse salmo, nesse texto, nós compreendemos que é inútil termos um sentimento de fuga, porque jamais nós poderemos fugir da presença de Deus. Jamais poderemos fugir do nosso Deus, que é onipresente. Embora saibamos que todos nós pecadores, né, a primeira reação diante da grandeza, da santidade de Deus é tentar escapar. Não é verdade? Mas o salmista aqui nesse texto, ele nos diz que os olhos de Deus nos encontram onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós possa estar, os olhos de Deus nos alcançam, nos encontram. Seja no alto do céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode nos esconder dos olhos de Deus. Amém? Ele ainda diz também, amados, que se ele subisse com asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. Aleluia! Meu Deus, isso é tremendo, amados. Isso é muito forte. É muito poderoso. Vemos que mesmo que alguém tente recorrer às trevas, à escuridão, para se esconder de Deus, isto é impossível. Porque jamais poderíamos nos esconder nas trevas daquele que no princípio disse: haja luz. Aleluia! Amém, amados? Não podemos nos esconder, porque Deus é aquele que forma luz e cria as trevas, como diz lá em Isaías 45:7. Amém, amados? O terceiro ponto, a onipotência de Deus.
O salmista aqui fica maravilhado. Fica assim, como dizer, é maravilhado a palavra, não é? Com a maneira que o ser humano é criado. Quando ele diz aqui no texto: eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com certeza, com convicção, fala o rei Davi. Amém? Vemos aqui, amados, que ele não consegue imaginar a criação sem Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Ele não consegue ver, imaginar a criação sem Deus. Numa época, amados, onde já se discutia sobre a origem da humanidade. E o rei Davi, o salmista, ele chega a uma única conclusão. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Meu Deus, é forte, não é? Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, amados, entendemos aqui que a onipotência de Deus se revela com a sua criação, através da sua criação. Amém? Ele fez todas as coisas e as conhece completamente, totalmente, plenamente, todas. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, hoje, depois de mais de 2000 anos, né, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido por algo superior a 30 trilhões de células, né? E possui milhões de códigos genéticos, né? Que é organizado em uma simples fita, né? E que consegue caber num espaço tão pequenino. É tão pequenino o espaço que precisa ser medido em milionésimos de metros. E nenhum milímetro dessa fita se embaraça. A ciência, amados, ela não sabe dizer como isso é possível. Ela não sabe responder. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, nos diz, ela nos mostra, nos responde exatamente o que esse salmo nos revela. O Salmo 139 declara que isso só é possível porque o próprio Deus é quem nos entretece. Amém, amados? É o nosso próprio Deus quem tece, quem entrelaça, quem
entremeia, que se entrelaça ao tecer, é o nosso próprio Deus. Só Ele, amados, é capaz de fazer, de nos fazer, de nos criar. Amém? Aleluia! Vocês entendem, amados, isso? Quão maravilhoso, quão poderoso é o nosso Deus. O salmista diz, diante de algo tão maravilhoso, ele fica tão maravilhado que ele se rende à grandeza e à santidade do nosso Deus. Ele nos mostra, mas nesse capítulo, nesse salmo, ele nos mostra Deus como um perfeito artesão que constrói a sua obra de arte, no lugar mais improvável. Deus nos forma secretamente na escuridão do ventre materno. E ali Ele nos enxerga com clareza e perfeição. Aleluia! Aleluia! Os feitos do Senhor é muito lindo. A criação, a natureza, tudo isso é muito lindo. É para ficarmos assim como o rei Davi, maravilhados. Tamanha grandeza, tamanha santidade é do Senhor. Amém. Enfim, o quarto ponto e último, que é a santidade de Deus. Depois do salmista refletir, né, sobre a grandeza, a santidade de Deus, ele demonstra sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de um Deus tão grande, tão poderoso, tão bondoso, tão maravilhoso. Por isso ele declara odiar os ímpios. Mas essa ira, amados, é a reação esperada daqueles que, conhecendo o verdadeiro Deus, não aceitam que alguém blasfeme contra ele. Amém? Amados, depois você pode até ler o capítulo todo para um melhor entendimento. Porque é lindo, 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 lindo todo o versículo. Eu não li todo para não ficar muito comprido, né? Na verdade, a indignação do rei Davi não é apenas contra os ímpios, mas também contra ele mesmo. Pois sabe que no fundo a sua própria natureza, ele não é melhor do que ninguém, né? E por isso ele sente temor diante da santidade de Deus. Amém? O salmista Davi, ele encerra esse salmo com uma oração, né? Uma prece, uma oração
e um sincero pedido para que Deus o sonde, o prove, o esquadrinhe e veja se nele há algo de errado, né? Algo que ofenda ao nosso Senhor. Ele reconhece que nem ele próprio é capaz de discernir completamente o seu coração. Mas Deus, sim, é o único, né? A palavra de Deus diz que Ele é capaz de discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Amém, amados? Aleluia! E para concluir, podemos aprender aqui que é impossível enganar ou passar despercebido pelo nosso Deus onisciente, porque Ele conhece cada detalhe, cada momento das nossas vidas. Ele conhece cada pensamento, cada palavra. Ele sabe mais, muito mais sobre nós do que nós próprios sabemos. Amém? Aleluia! Aleluia! Dois, é impossível escapar do nosso Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou que podia fugir de Deus. Porém, ele estava totalmente enganado. Ele estava totalmente equivocado. Não é verdade? O terceiro ponto é impossível esconder do nosso Deus onipotente. Amém? O profeta Jonas, como se não bastasse, além de tentar escapar de Deus, tentou também se esconder de Deus, né? Tentou se esconder de Deus, se deitando, né, em um porão de um navio no meio do mar. E eu fico pensando, como poderia alguém se esconder no mar, justamente daquele que o criou, ou seja, daquele que criou céus, terra e mar. Nunca, jamais, jamais poderia se esconder, escapar ou se esconder do nosso maravilhoso, do nosso onipotente Deus. O quarto e último, é impossível permanecermos os mesmos após conhecer a grandiosidade, o nosso poderoso Deus, o nosso maravilhoso e verdadeiro Deus. O nosso Santíssimo Criador
e sustentador de todas as coisas, de todo o universo. Porque, amados, se dizemos conhecer a Deus e permanecemos no pecado, se aceitamos algo como normal, a transgressão da sua lei, existe algo muito errado conosco. Não é verdade? Pense nisso, amados. Pense nisso. Porque quando nós conhecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso maravilhoso Deus, quando nós reconhecemos a sua grandeza, nós fazemos como o rei Davi, como o salmista Davi, que pede ao Senhor, não é? Se tem algo errado com ele, para que seja consertado, para que ele possa andar nos caminhos do Senhor, para que ele possa seguir os caminhos do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amados, que essa palavra tenha edificado o teu coração, que essa palavra tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Tu és misericordioso. Nós somos gratos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poderio, pela tua majestade, Senhor. Porque tu és um Deus bondoso, tu és um Deus maravilhoso e que tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais estarmos firmes, estarmos na rocha, Senhor, estarmos firmes na rocha, na tua palavra, Senhor, e possamos dizer, Senhor, todos os dias da nossa vida: sonda-nos, Senhor, prova-nos, Senhor, e vê, Senhor, se há algo de errado, vê se há algo que te ofende, Senhor, e dirige-me com a tua destra poderosa. Dirige-me pelos teus caminhos, pelo teu caminho eterno. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Pois é, amados, o salmista Davi, ele encerra esse lindo salmo enfatizando que não faz sentido, não faz o menor sentido viver sem ser guiado por Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele é onisciente, se Ele é onipresente e se Ele é onipotente, uma grandeza enorme, imensurável, uma santidade incomparável. Então, amados, ninguém melhor do que Ele para dirigir as nossas vidas. Amém? Então, amados, sejamos gratos, né? Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O rei Davi, ele reconheceu com deslumbre e gratidão o zelo
com que Deus cuidou dele durante todos os seus dias aqui na terra. Então tenhamos corações gratos, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Amém? Amados, beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana abençoada. Uma semana com muita paz, alegria, né? E que a oração, a nossa oração, a partir de hoje, durante todos os dias, também seja a oração do rei Davi, né? Em todos os nossos dias, sonda-nos, Senhor, prova-nos, Senhor, e vê se há em mim algo de errado, algo que te ofenda. Dirige-me, Senhor. Dirige-me nos teus caminhos, no caminho eterno. Amém? Uma boa sexta-feira, bom final de semana. E até a próxima, querendo Deus. A próxima sexta, querendo Deus.